Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar aqui novamente contigo para estarmos estudando a palavra de Deus. Nós estamos nessa jornada do livro de Salmo, é uma jornada longa, hein? Não sei até que dia, até que ponto, né, que o Senhor me concede a força e as condições, porque não é fácil nós honrar um compromisso com Deus, né? Não é fácil, mas a gente consegue, segurando nas mãos de Deus, confiando e esforçando igualmente. Eu estou sempre lutando para injetar no seu coração aí esta força de você se posicionar, não como fraco, mas como forte, corajoso, porque Deus não fez nenhum filho fraco. Os fracos não são filhos de Deus. Os covardes, os tímidos, não são filhos de Deus. Né? Filho de Deus é forte e corajoso. E assim sucessivamente. Então, nós lemos aí o último salmo. Antes desse, nós lemos o salmo de número 13, né? Falando sobre a oração da fé. Né? Então, foi falando sobre essa parte, a oração da fé. E o próximo salmo agora, o que nós vamos ler agora, é o 14, de número 14, que fala sobre a corrupção do ser humano. Né? Então, mas eu te peço que antes de nós lermos e falar um pouco, né, sobre este salmo, sobre o que Deus tem para nós, falando sobre nós através desse salmo, eu te peço que, se você não for inscrito, que você se inscreva neste canal, deixa aí o seu comentário, mesmo que você já foi inscrito, deixa aí o seu comentário, também clica no joinha, no sininho para você ser avisado de novos vídeos. E continua, fica até o fim para que você receba a bênção completa, que enriquece e não acrescenta dores, que já foram depositadas nos lugares celestiais através de Cristo Jesus. E a leitura da palavra, meu amigo, minha amiga, a Bíblia, ela sempre tem um recado de Deus para o ser humano. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu procuro, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o ser humano que tem prazer de ler a palavra de Deus dia e noite. Então, eu leio todo dia, Deus é testemunha disso. Eu leio todo dia a Bíblia. De quando eu ganhei esse presente que o Senhor tem trabalhado, está trabalhando e tem me honrado. Eu era uma pessoa, como eu já até falei num vídeo aí, pobre de marredeci. Eu não tinha condições nem de comer. Eu passava necessidade, muitas das vezes comprava, não conseguia pagar, comprava alimento, hein? Não era luxo não, era alimento. Eu era uma pessoa que era de fazer dó. Eu com meus filhos, a família, era triste. Eu sou mãe, tenho 8 filhos, a situação era triste. E minha vida foi mudando e mudando, e está mudando e vai mudar a cada dia, da água para o vinho, pois o céu é o limite. Depois que nós ganhamos, eu ganhei uma Bíblia de presente e eu procurei ler e eu joguei fora muita coisa que tinha lá em casa que era má, e joguei fora e procurei ler e obedecer com as minhas pequenas forças, aquilo que eu consigo obedecer da palavra de Deus, eu procuro obedecer. E eu tenho sido abençoado, meu amigo, minha amiga. Eu tenho sido abençoado. O Senhor tem me feito a cada dia exemplo de superação, de diversas dificuldades, diversas. Eu já tenho até diversos vídeos aí falando, depois que eu passei a ler a Bíblia, o quanto de coisa que Deus, de milagres, não é coisa, é milagres que Deus tem feito, está fazendo e vai fazer na minha vida. São muitos, desde a parte financeira, desde a parte, não estou dizendo que eu sou milionária, não, mas graças a Deus, eu consigo comer o meu pão de cada dia, no qual eu tenho prazer de comer. Não é antigamente que eu vivia, né, numa necessidade, num sofrimento, ia dormir travada de necessidade, de fome, desejando comer um pão e não tinha. Então, e via meus filhos também passando necessidade. Hoje a minha vida é outra. Hoje eu posso compartilhar com você deste amor, desta grandeza
que vale mais que dinheiro, vale mais que prata, do que ouro, vale mais, porque com ela eu tenho superado limites no qual só Deus pode me dar. O ser humano, ele faz, mas se for impulsionado por Deus, a não ser o socorro do ser humano é vão, né? Mas vamos lá então, meu amigo, minha amiga. Este salmo, ele fala sobre, como eu disse, sobre a corrupção do ser humano, né? Então diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, traz-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Aí o versículo, oh glória, o versículo 2 diz: o Senhor olha desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha bem, Deus olha do céu e vê se você procura buscar a Ele. Aí ele diz assim: buscasse a Deus e desviassem todos juntamente se fizessem imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um que faça o bem. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os que praticam o pecado, falha e se posiciona dizendo: não há Deus. Quem é Deus? Como eu já vi uma pessoa falar, eu já até falei em um vídeo aí antes falando, né? Eu entrei num comércio um certo dia e eu não sei o que é que o rapaz falou e eu respondi e falando: Deus sabe de tudo. Eu falei uma palavra assim, não lembro mais como. Aí ele falou assim: quem é Deus? Eu nunca vi ele, né? Então eu falei: oh meu Deus. Eu pensei assim, só olhei para ele e pensei, eu falei: eu não vou responder. Eu só sorri e falei: que pena. E na minha mente falei: que pena. Ele não sabe o que é que está falando. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Aliás, eu pensei na minha mente, orei naquela hora e falei: oh, meu Deus, tem misericórdia, que ele não sabe o que é que está falando, né? Então, ele se posicionou que não existe Deus, né? Então, é um coitado, um miserável. Eu já vi diversos falando isso. E aí diz assim: não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão, e não invocam o Senhor. Quer dizer, explora o ser humano como se estivesse comendo pão, comendo carne, né? E não invoca de Deus, o poder de Deus, para solucionar os seus problemas. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos, né? Então, a pessoa que vive na prática do pecado, a pessoa que vive na corrupção, né? Como fala aqui no início, no tema desse vídeo, né? A corrupção do ser humano, a pessoa que pratica isso, ele não sabe, ele está bem distante de Deus. Deus não está perto dele, porque o Senhor, ele é da geração, ele faz parte da geração dos justos, das pessoas que têm prazer em buscar a face do Senhor, que têm prazer em entender os preceitos de Deus, né? Os ensinamentos, as instruções, os propósitos de Deus. Então, Deus está sempre perto desta pessoa e está longe do ímpio, está longe da impiedade. Vós envergonhareis o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio, né? O Senhor é o refúgio do pobre. Eu que o diga, porque eu sou exemplo disto, né? Desta passagem. Eu invoquei o Senhor, buscava sempre a face do Senhor, e o Senhor me respondeu e me tirou daquela vida de derrota, de fracasso, de sofrimento que eu vivia, onde não tinha nem o pão de cada dia para alimentar. E aí diz assim: vós envergonhareis o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Quer dizer,
quando Deus tirar do cativeiro as pessoas, igual o Senhor me tirou do cativeiro, me tirou daquela vida de incredulidade que eu não tinha, eu tinha fé, eu orava, né? Fazia as orações, como eu sempre fui uma pessoa de oração, graças a Deus, né? Eu, quando era criança, um dia eu até falei com meus pais, eu falei, olha, eu era católica, né? Hoje eu sou evangélica, aliás, seguidora de Cristo, né? Hoje eu sou seguidora de Cristo, de fato, de verdade. E mas naquele tempo, quando no tempo de meus pais, que meus pais eram católicos, eu era católica, um dia eu falei com meu pai, eu falei com minha mãe que eu queria ser freira, né? Eu tinha muito prazer de estar orando, falando com Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, sempre fui uma pessoa muito abençoada por Deus, só que eu não tinha conhecimento. Eu passei muito sufoco, muita necessidade, porque eu não tinha conhecimento. Mas depois que o Senhor foi abrindo os meus olhos, o meu entendimento, então foi mudando, e a cada dia a minha vida tem mudado e está mudando e vai mudar até eu conseguir a perfeição da varoa perfeita. Ah, mas você já está mudada, Josi. Preciso muito ainda, meu amigo, minha amiga. Precisa muito. Eu preciso muito da presença de Deus, da bondade de Deus. Enquanto eu estiver aqui na face da terra, eu preciso que Deus trabalhe o meu caráter. Então, eu falei que eu queria ser freira de tanto prazer que eu tinha em estar ligadinha com Deus, buscando a bondade de Deus, as providências de Deus. Eu já nasci com essa fome, essa sede de Deus. E eu quero que a cada dia ela acrescente mais ainda. E que seja assim também com você, meu amigo, minha amiga, pois você só tem a ganhar e nada a perder. Amém?